Já se olhou ao espelho e sentiu que os seus braços ou pernas não são tão firmes como costumavam ser? Ou talvez tenha notado que subir um lanço de escadas ou carregar os sacos das compras do supermercado exige um esforço que antes não exigia. Não está a imaginar coisas. Esta perda de força, esta sensação de fragilidade que se vai instalando aos poucos, é uma realidade dolorosa para muitos de nós depois dos 60 anos. Chama-se sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade, e pode roubar-nos a independência, a energia e a alegria de viver. Pensamos que é uma parte inevitável do envelhecimento, uma sentença à qual temos de nos resignar. Mas, e se eu lhe dissesse que grande parte do que acreditamos sobre o envelhecimento e a perda muscular está errada? E se a chave para reverter este processo não estivesse apenas no ginásio, mas sim no seu prato, e mais especificamente, naquilo que come antes de ir para a cama? Neste vídeo, vamos desvendar os segredos para reconstruir a sua força, começando com hábitos simples que pode adotar hoje mesmo. E vamos revelar qual o lanche noturno, extremamente popular e aparentemente inofensivo, que pode estar a sabotar silenciosamente os seus músculos enquanto dorme. Fique comigo até o final, porque a resposta vai surpreendê-lo e pode mudar a forma como encara as suas noites para sempre. Vamos começar com a base de tudo, a pedra angular da construção muscular a qualquer idade: a proteína. Todos nós já ouvimos falar que a proteína é importante, mas a forma como a consumimos depois dos 60 anos faz toda a diferença. Muitos de nós temos o hábito de fazer um pequeno almoço leve, talvez um pão com manteiga e um café, um almoço razoável e depois um grande jantar, onde concentramos a maior parte da nossa ingestão de proteína, como um grande bife ou um peixe assado. Parece lógico, certo? Dar ao corpo o material de construção no final do dia. No entanto, a ciência mais recente mostra-nos que esta abordagem é ineficaz para quem tem mais de 60 anos. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos que precisa de reparação constante. O nosso corpo, à medida que envelhece, torna-se menos eficiente a usar os tijolos, os aminoácidos da proteína, para reparar essa parede. Se lhe dermos um caminhão cheio de tijolos de uma só vez, a maioria será desperdiçada. Os trabalhadores, as nossas células, ficam sobrecarregados e não conseguem usar tudo. Em vez disso, o que precisamos de fazer é entregar pequenos lotes de tijolos ao longo do dia. Isto significa distribuir a ingestão de proteína de forma mais equilibrada por todas as refeições. Pense em cerca de 25 a 30 gramas de proteína por refeição. Pode parecer um número técnico, mas é mais simples do que parece. Ao pequeno almoço, em vez de uma simples torrada, que tal 2 ovos mexidos? Ou uma taça de iogurte grego, que é riquíssimo em proteína. Isto já lhe dá um excelente começo. Ao almoço, um peito de frango grelhado do tamanho da palma da sua mão, ou uma posta de salmão, acompanhado de uma mão cheia de feijão ou lentilhas, atinge facilmente essa meta. E ao jantar, pode ter uma porção semelhante. Ao fornecer este fluxo constante de aminoácidos, está a dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa, exatamente quando precisa, para reparar e construir músculo ao longo de todo o dia, e não apenas por algumas horas após o jantar. É uma mudança pequena no hábito, mas com um impacto gigante na sua força e vitalidade. Agora, ter os tijolos é uma coisa, mas precisamos dos trabalhadores para os colocar no sítio. E é aqui que entra o segundo hábito: o movimento com resistência. Sei o que pode estar a pensar: ginásio, pesos pesados, suor. Mas não precisa de ser nada disso. A resistência não significa necessariamente levantar ferro. Resistência é qualquer força que os seus músculos têm de vencer. E o seu próprio peso corporal é uma ferramenta fantástica. Fazer algo tão simples como sentar-se e levantar-se de uma cadeira 10 vezes seguidas, de forma controlada, é um exercício de resistência incrível para as pernas e glúteos. Tente fazê-lo sem usar as mãos para se apoiar. Sente a dificuldade? Isso são os seus músculos a trabalhar. Outra opção maravilhosa são as bandas elásticas. São baratas, fáceis de arrumar e pode usá-las em casa enquanto vê televisão.
Puxar um elástico com os braços fortalece as costas e os ombros, ajudando na postura. Colocá-lo à volta dos tornozelos e dar passos para o lado fortalece as ancas, o que é crucial para o equilíbrio e para prevenir quedas. Até mesmo as atividades do dia a dia podem ser transformadas em exercício. Quando for às compras, em vez de usar o carrinho até o carro, carregue um saco em cada mão, de forma equilibrada. Sinta o trabalho nos seus braços e ombros. Quando estiver a arrumar a louça, em vez de se curvar, faça um agachamento para chegar aos armários mais baixos. A chave não é a intensidade, mas a consistência. É melhor fazer 10 minutos de exercício simples todos os dias do que ir ao ginásio uma vez por mês e ficar com dores durante uma semana. Estes pequenos estímulos dizem constantemente ao seu corpo: ei, estes músculos são necessários, não te livres deles. Quando combina esta sinalização do exercício com o fornecimento constante de proteína que mencionamos, cria a tempestade perfeita para o crescimento muscular. Agora que já estabelecemos a importância de distribuir a proteína e de estimular os músculos com movimento, vamos aprofundar outros elementos que são igualmente cruciais, mas muitas vezes esquecidos. Pense no seu corpo como um jardim. A proteína são as sementes e o exercício é o sol. Mas sem água, nada cresce. A hidratação é absolutamente fundamental para a função muscular. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular cai drasticamente. Os músculos ficam mais propensos a cãibras, a recuperação torna-se mais lenta e a capacidade do corpo para utilizar a proteína de forma eficaz diminui. Muitos adultos mais velhos vivem num estado de desidratação crônica sem se aperceberem. A sensação de sede diminui com a idade, por isso não podemos confiar nela como um indicador fiável. A solução é criar o hábito de beber água ao longo do dia, mesmo sem ter sede. Tenha sempre um copo de água na sua mesa de cabeceira para começar o dia a hidratar-se. Leve consigo uma garrafa de água quando sai de casa. Defina pequenos objetivos. Beber um copo de água a cada 2 horas, por exemplo. Chás de ervas sem açúcar e sopas também contam. Uma dica simples é verificar a cor da sua urina. Se estiver amarelo claro, está bem hidratado. Se estiver amarelo escuro, é um sinal claro de que precisa de beber mais água. Manter-se hidratado é uma das coisas mais simples e poderosas que pode fazer pela sua saúde muscular e geral. A seguir, vamos falar de micronutrientes específicos que atuam como verdadeiros maestros na orquestra da construção muscular. Um dos mais importantes é um aminoácido chamado leucina. A leucina é como o interruptor que liga a maquinaria de construção de músculo no nosso corpo. Mesmo que tenha proteína suficiente, sem leucina suficiente, o processo não arranca de forma eficiente. Felizmente, a leucina encontra-se em muitos alimentos ricos em proteína, como o queijo fresco ou requeijão, ovos, frango, carne de vaca, e também em fontes vegetais, como a soja e as lentilhas. Ao focar-se em consumir fontes de proteína de alta qualidade em cada refeição, estará naturalmente a garantir uma boa dose de leucina. Outro herói silencioso é a vitamina D. Tradicionalmente associada à saúde dos ossos, a investigação moderna mostra que a vitamina D desempenha um papel vital na função muscular. Níveis baixos de vitamina D estão diretamente ligados a uma menor força muscular e a um maior risco de quedas. A nossa principal fonte é a exposição solar, mas à medida que envelhecemos, a nossa pele torna-se menos eficiente a produzir vitamina D. Além disso, passamos mais tempo em ambientes fechados. Por isso, é essencial incluir na dieta alimentos ricos em vitamina D, como peixes gordos, salmão, sardinha, cavala, gemas de ovo e alimentos fortificados, como alguns leites e iogurtes. Em muitos casos, especialmente nos meses de inverno, a suplementação pode ser recomendada pelo seu médico. Fale com ele sobre isso. Por fim, chegamos a um pilar que sustenta todo este processo: o sono. Podemos comer toda a proteína do mundo e fazer todos os exercícios, mas se não dormirmos o suficiente e com qualidade, o nosso corpo não consegue fazer o trabalho de reparação e construção.
É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é fundamental para a reparação dos tecidos, incluindo o tecido muscular. A falta de sono, por outro lado, aumenta os níveis de cortisol, uma hormona do estresse que promove a degradação muscular. Infelizmente, o sono de qualidade pode tornar-se mais elusivo com a idade. Para melhorar o seu sono, tente estabelecer uma rotina. Deite-se e levante-se à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Crie um ambiente de sono relaxante, um quarto escuro, silencioso e fresco. Evite ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou tome um banho morno. Cuidar do seu sono é cuidar diretamente dos seus músculos. E agora chegamos ao ponto crucial, a peça final do puzzle que pode estar a minar todos os seus esforços. Falamos sobre o que fazer durante o dia, mas o que acontece durante a noite é igualmente, se não mais, importante. Durante as 8 horas em que dormimos, o nosso corpo entra num estado de jejum. Se não lhe fornecermos os materiais certos antes de dormir, ele pode começar a ir buscar energia aos próprios músculos, um processo chamado catabolismo. É aqui que entra o grande erro que muitos de nós cometemos. Qual é o lanche noturno mais comum em Portugal? Pense nisso. Depois do jantar, enquanto vê um pouco de televisão, apetece algo reconfortante. Talvez umas bolachas Maria com um copo de leite? Ou uma fatia de pão torrado com manteiga ou compota. Parece tão inofensivo, tão tradicional. Mas este tipo de lanche é precisamente o inimigo silencioso da sua massa muscular. Por quê? Porque é composto quase exclusivamente por hidratos de carbono simples e açúcar, com muito pouca ou nenhuma proteína. Quando come isto antes de dormir, acontece uma cascata de eventos negativos. Primeiro, há um pico rápido de açúcar no sangue, seguido por uma libertação de insulina. Estes picos de insulina à noite podem interferir com a libertação natural da hormona do crescimento, que, como vimos, é essencial para a reparação muscular durante o sono. Basicamente, está a desligar a sua máquina de construir músculos no momento em que ela mais precisa de trabalhar. Segundo, e mais importante, este lanche não fornece nenhum dos blocos de construção, os aminoácidos, que os seus músculos precisam para se repararem e manterem durante a longa noite de jejum. É como enviar uma equipa de construção para uma obra noturna sem lhes dar tijolos nem cimento. Eles não só não conseguem construir nada, como o corpo, em desespero por energia e recursos, pode começar a desmantelar a estrutura existente. Então, o que deve comer? A solução é surpreendentemente simples e deliciosa. O lanche noturno ideal para proteger e até construir músculo é um que seja rico num tipo específico de proteína de digestão lenta: a caseína. A caseína forma uma espécie de gel no estômago, o que faz com que os seus aminoácidos sejam libertados de forma lenta e constante na corrente sanguínea ao longo de várias horas. Isto fornece aos seus músculos um fluxo contínuo de tijolos durante toda a noite, prevenindo ativamente a degradação muscular e promovendo a reparação. E onde encontramos esta proteína mágica? A melhor fonte, e a mais fácil, é uma pequena taça de iogurte grego natural ou queijo fresco magro, tipo cottage ou requeijão, cerca de 30 a 60 minutos antes de dormir. Não precisa de ser uma grande quantidade. 4 ou 5 colheres de sopa são suficientes. Pode juntar-lhes umas poucas nozes ou amêndoas para adicionar gorduras saudáveis e textura. Esta simples troca, substituir as bolachas ou a torrada por uma taça de iogurte grego, pode ter um impacto profundo na sua força a longo prazo. Recapitulando, o caminho para reverter a perda muscular depois dos 60 não é um segredo complicado. É uma combinação de ações inteligentes e consistentes. Lembre-se de distribuir a sua proteína ao longo do dia, dando aos seus músculos um fornecimento constante de materiais. Incorpore pequenos momentos de movimento com resistência na sua rotina diária, dizendo ao seu corpo que esses músculos são essenciais.
Mantenha-se bem hidratado para que todas as funções celulares, incluindo as musculares, funcionem na perfeição. Priorize um sono de qualidade, pois é na oficina do sono que a verdadeira magia da reparação acontece. E, finalmente, faça essa troca inteligente à noite, abandonando os lanches açucarados e adotando a proteína de digestão lenta para proteger os seus músculos enquanto descansa. Lembre-se, nunca é tarde demais para começar a fazer a diferença. Cada pequena mudança que faz hoje é um investimento na sua força, na sua independência e na sua qualidade de vida de amanhã. Não se trata de se tornar um atleta olímpico, trata-se de ter a força para brincar com os netos, para carregar as suas próprias compras, para viajar e para viver a vida nos seus próprios termos, com energia e sem limitações. Agora gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe pareceu mais interessante ou surpreendente? Tem algum lanche noturno saudável que queira partilhar? Deixe o seu comentário abaixo. Adoro ler as vossas experiências e dicas. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas o possam encontrar. E claro, subscreva o canal para não perder mais dicas sobre como viver uma vida mais saudável e feliz depois dos 60. Cuide de si e lembre-se, a força não tem idade.